Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Bom, esse aqui é o canal Química da Web, a gente fala sobre programação, desenvolvimento. Vamos hoje, pessoal, terminar aqui a nossa série de vídeos sobre o aplicativo de calcular rendimento, né? Vamos lá. Antes de tudo aí, se inscreva no nosso canal, dê um like aí para ajudar o nosso canal a crescer, para mais pessoas também aprenderem Flutter e programação, né? Pessoal, eu tenho aqui essa tela aqui, é onde a gente vai imprimir o cálculo final ali do rendimento, quando a gente clica no botão ali calcular, né? Então, pessoal, para vocês entenderem, né? Essa primeira linha a gente vai construir um row, tá? Essa segunda linha, essa parte em azul vai ser um row também. Esse texto aqui, em 6 meses, etc, vai ser um row. E esse calcular novamente vai ser um botão, né? Dentro desse row azul, né, a gente tem dois rows, que vai ser esse do lado esquerdo e mais esse row do lado direito, tá? E dentro do row vai ter uma coluna, tá? Aqui vai ter uma coluna só e aqui vai ter duas colunas dentro desse row aqui do lado direito. Então a gente vai começar aqui criando um arquivo lib chamado result.dart. Ele vai ser um stateless result page, o nome. E a gente vai criar as variáveis que ele vai receber. Cria as variáveis, vou clicar aqui na minha classe para ele já preencher o construtor automático aqui. Pessoal, a gente vai criar um scaffold. Então, pessoal, para preencher o nosso body, a gente vai ter um column, tá? Vou até colocar aqui um column e o shading dele, né? Esquecendo aqui um ponto e vírgula aqui no scaffold. Então, pessoal, eu tenho aqui um print da tela final. Tudo isso aqui vai ficar dentro do nosso column, tá? Esse column aqui, então a gente vai ter essa primeira linha vai ser um row, essa parte em azul vai ser um row to row, tá? A gente vai ter um row aqui também nesses 6 meses. Essa linha aqui é um row e aqui um botão, tá? A gente vai ter dois rows aqui dentro do nossa parte azul desse row aqui, tá? Que é o row do lado esquerdo e um row do lado direito, tá? E dentro desse row aqui, a gente vai ter um column, tá? E dentro desse outro row do lado direito, a gente vai ter dois columns, esse e esse. Então vamos construir. Bom, pessoal, eu construí aqui, né? A gente tem aqui o primeiro row, que no caso seria essa primeira linha, resultado do investimento. A gente tem o segundo row, que é esse row aqui, né? Que é a parte azul lá, né? Que é essa parte azul, que tem todas essas informações. Aqui do lado esquerdo aqui o valor inicial e tal, seria nesse primeiro row que está dentro dele. E esse segundo row que está dentro dele aqui, ó, no caso, essa parte direita aqui, tá certo? E essa linha aqui, ó, em 6 meses, a gente tem mais um row, que é esse. E o botão, né, que é o botão de calcular novamente. A gente colocou aqui um elevated button, certo? Agora, pessoal, a gente vai colocar as informações dentro dessa parte azul aqui do lado esquerdo, nesse primeiro row, certo? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui o valor inicial, que é esse texto aqui, tá? Valor inicial. Ele vai ser... Eu vou replicar ele aqui para os outros 3. Agora, pessoal, a gente vai preencher a variável, né? Que a gente recebe o valor inicial, né? O nome dela é inicial. E a gente tem a segunda variável. Vou colocar a cor dela de preto, diferente. A gente tem aqui o valor aportes. E agora o valor aportes também é preto, black. Vou preencher essa variável aqui também, né? A gente vai preencher agora a segunda parte, que no caso seria essa parte aqui do lado direito, tá? A gente tem duas colunas, né? Dentro dessa linha aqui, que tá primeira linha, segunda linha, né?
Então a gente tem dentro dessa linha aqui, essa coluna aqui, e aqui também a segunda coluna dela. Tá? Então a gente vai preencher agora essa do lado esquerdo aqui, ó, meses, juro, aporte. Então aqui está a primeira coluna, ela é um text, né? A gente vai colocar aqui meses, um style e um text style. O text style dele a gente vai colocar um font weight de bold. A gente vai colocar um font size de 18, tá? E também, acho que é só isso. A gente vai só replicar agora. Pessoal, eu só repliquei aqui, mês, juros e aporte. Agora a gente vai fazer essa segunda coluna que preencher os valores. No caso, a gente vai só também copiar e colar aqui. Segunda coluna, copiar aqui e colar. A gente vai colocar a variável do, no caso, meses, né? Vou colocar um valor de 15 aqui na fonte, tá? E o meses, a gente vai colocar aqui meses, ponto, precisa ser um string, né? Então a gente vai colocar toString aqui no meses. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, no juros. Só que esses juros aqui a gente vai colocar as fixed no valor, com duas casas aqui decimais nos juros. E agora a gente vai colocar o aporte. Valor de aporte aqui. E agora a gente vai chamar na home page. Bom, pessoal, antes de chamar a nossa result page aqui, a gente tem um método onde a gente fez o cálculo, né, do nosso rendimento, né? É esse método aqui, esse método que eu criei, chamado equality divided value. Tá? A gente tem aqui o inicial, o valor inicial que é o total, e ele vai somando o total bem aqui, ó, né? Através do valor aqui do que os meses vai dando, né? Então, a cada mês que se passa, ele faz um novo cálculo aqui nesse for, né? Então, se eu tenho aqui 3 meses, ele vai dar aqui, ele vai passar 3 vezes aqui e fazer esse cálculo, né? Então, aqui a gente tem o total mais o aporte. Depois ele pega o total mais o aporte e multiplica pelos juros, que aí ele vai ter o valor de juros, né? Aí ele divide ali, ele divide por 100, né? Que é o valor, e depois ele soma mais o aporte de novo, e ele soma com o total ali, né? E faz isso de novo, à medida que os meses vai passando, né? O total, a gente acaba que no finalzinho a gente retorna ele como string as fixed em 2 casas decimais, né? E a gente vai usar isso aqui, essa funçãozinha, quando a gente chamar a nossa result page lá. Aqui no botão calcular, né? No onPrecede, a gente vai chamar lá a nossa página. Então aqui, ó, navigator. Ponto push, ele passa o contexto aqui. Então aqui que a gente um ponto e vírgula aqui já, a gente vai chamar aqui o material page route, tá? Aqui no builder dele a gente vai chamar a nossa página result page. Espera aí, vou chamar ela de novo para auto preencher. Result page. Então a gente vai preencher aqui já os valores da nossa result page. Ó, aporte é igual a aporte, que é o mesmo que está lá em cima, né? Juros é igual a juros. A gente tem aqui meses, que é igual, no caso aqui, o meses é slider, né?
E aqui cálculo. O cálculo, pessoal, é esse método que a gente fez aqui para calcular tudo, né? É quali dividido value. Vou colocar aqui o nosso método. Espera aí. O nosso método aqui, a gente está faltando inicial, que é o valor inicial também, né? O que ele está pedindo aqui? Page. O result page aqui tá dando um erro, pessoal. Deixa eu ver. Agora tá certo. Tinha que passar o contexto ali, né? Chamou a página. A gente vai agora testar aqui. Colocar aqui 4 meses. Um valor de aporte de 25. Valor inicial investido de 2.000. Vou clicar em calcular e exibiu lá. A gente consegue ver, né, os valores preenchidos ali. Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte: envolver o nosso column aqui todo no safe area, para que não ultrapasse a tela lá em cima, né? Agora a gente vai precisar estilizar isso aqui, tá? O resultado do investimento aqui no nosso row, ele vai precisar ficar. A gente vai alinhar aqui, puxar ele mais para cima, e o eixo central dele ali, a gente vai colocar ele no centro, né? O resultado do investimento ali. Faltou um estilo para o nosso resultado do investimento, né? A gente vai precisar aqui no nosso segundo row, né? Ele vai precisar estar dentro de uma parte azul, né? De um quadrado azul aqui, tá? Para isso, pessoal, a gente vem no nosso row aqui e a gente vai envolver ele num card, tá? A gente envolve num widget, chama um card aqui e dá a cor do nosso card, tá? Que no caso vai ser um azul, tá? Blue Accent, Light Blue Accent, né? Ele já preencheu lá. A gente vai agora colocar um padding, né? Um padding aqui no nosso row, tá? No valor de 12, fica bom? Valor de 12, tá bom, né? E agora a gente vai precisar colocar a gente vai alinhar aqui a nossa coluna, né? No nosso valor inicial, essa primeira coluna aqui, né? A gente vai colocar tudo aqui, main axis alignment da nossa coluna. A gente vai colocar aqui no centro. No centro não, no start, né? E cross-axis alignment a gente vai colocar no start, porque a gente quer mais para o lado esquerdo, né? Agora a gente vai envolver a segunda coluna, a gente vai fazer da mesma forma, né? Ó, que essa coluna aqui, meses de juros aporte, também. E vou só copiar e colar aqui, ó. Essa coluna aqui também, onde preenche os valores. Agora, pessoal, para tudo funcionar melhor, a gente vai ter que colocar um expanded. A gente vem aqui no nosso row, esse row aqui da nossa parte azul ali, né, do nosso card. Dentro desse row aqui, esse row aqui, na verdade, a gente tem esse row. Eu coloquei aqui, ó, um cross-axis alignment center nesse row, tá, para alinhar tudo central. E agora nesse row que está dentro dele aqui, né, que é esse do lado esquerdo aqui, né, valor inicial e valor aportes, a
A gente vai envolver ele num num widget, tá? E esse widget a gente vai dar o nome de expanded. A gente vai fazer o mesmo aqui com o column que está dentro dele, tá? Espera aí. Expanded. A gente também vai fazer com esse outro row, que é o row do lado direito, tá? Meses, juros, aporte. E também com os columns que está dentro dele, tá? O primeiro column. E o segundo column. Bom, pessoal, eu fiz aqui, já preenchi aqui e vou atualizar. Agora a gente consegue ver ali, né, que expandiu, né, a gente está mais organizado ali, o nosso card azul, né, a gente preenche as informações. Agora, pessoal, aqui, ó, nessa parte, nesse row, em 4, vou alterar aqui, ó, colocar, tá errado. Vou colocar aqui meses para ficar certinho. Veja ali, né, que ele ultrapassou, né, o nosso texto ali, ele ultrapassou. A gente também vai colocar um expanded ali dentro do nosso text aqui, ó, para não acontecer dele ultrapassar, né? Alinhar agora o nosso texto, né? Com o Main Axis Alignment Center. Ele não alinhou porque a gente precisa colocar um text alignment no nosso texto aqui, ó, no nosso widget de texto. Um style. E aqui eu vou colocar um text style no meu texto aqui. A gente tem aqui a opção de text alignment. Não é, deixa eu ver qual que é a opção que eu tenho. O text alignment, no caso, é fora, né? A gente vai colocar um text alignment center. Agora o texto ficou central, né? O que a gente vai fazer agora é colocar um font size maior, né? Um font size de 20. E a gente vai colocar um bold, né? Um font weight de bold. Agora ficou bom. A gente vai mexer no nosso botão agora. Aqui no nosso Elevated Button, ele tem aqui a opção de On Preset. A gente vai voltar para a nossa página através do Navigator.off Context. E agora a gente coloca Pop, né? Porque aí ele vai voltar para nossa página. A gente vai mexer aqui no nosso estilo do botão, tá? Ele precisa de um estilo, então, ó, a gente coloca aqui o button style. O button style dele a gente vai colocar um background color. Vou usar o material state property all. E nesse all dele eu vou chamar aqui o colors.amber. Agora eu vou colocar um padding. Eu vou precisar que eu vou estilizar o nosso texto agora, tá? Style, text style do nosso botão, tá? E agora no text style eu vou colocar um font size de 20, uma cor aqui do nosso botão, uma cor de texto. Vou colocar o white, esse black mesmo.
Black 26 aqui, fica melhor. Agora, pessoal, aqui ó, em cima do nosso botão a gente vai chamar aqui um Size Edge Box. E a gente vai colocar um waste para ele de 40. A gente também vai fazer isso aqui no nosso... acima do nosso row aqui, ó. Que é o texto ali em 4 meses. Tá? E depois ali, depois do resultado do investimento. Então quando a gente clica aqui no calcular novamente, a gente vai voltar, a gente altera aqui os meses, por exemplo, para 8. E agora altera também o resultado. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, né, para construir o nosso aplicativo de rendimento em Flutter, tá? E fica ligado aí nas próximas aulas. Dê um like aí, ajuda o nosso canal a crescer, para a gente disseminar mais conhecimentos em Flutter. Até mais, pessoal!